Fala galera, sejam muito bem-vindos novamente ao curso Como Investir em Bitcoins. Chegamos agora à última aula do curso. Passando aqui no roteiro do módulo, aula 4, conclusão, a gente vai falar sobre Mindset e vamos fazer uma retrospectiva aí de tudo que a gente aprendeu nesse curso para que o conhecimento permaneça aí com vocês, tá bem, pessoal? Então vamos começar relembrando o que a gente aprendeu no módulo 0, né, pessoal? No módulo 0, a gente pegou ali a base do contexto, né, desse investimento em Bitcoin e em criptomoedas, o que estava acontecendo nesse mundo. E a gente começou com o porquê, por que o Bitcoin existe, né? E a gente viu aí a primeira reportagem, né, que foi referenciada pelo Satoshi Nakamoto, lá em 3 de janeiro de 2009, quando ele minerou o primeiro bloco do Bitcoin, que foi essa reportagem do The Times, que falava sobre uma injeção de capital nos bancos, né, que já dava ali a entender que o Bitcoin tinha nascido justamente para se opor aí à forma como o mercado financeiro global é organizado, né, para ser uma nova forma de organização, né, resolvendo alguma das questões mais importantes ali relacionadas à inflação das moedas, à centralização de poder, que a gente acaba sendo vulnerável a esse mercado financeiro da forma como ele está, e é por isso que o Bitcoin nasceu. Depois a gente seguiu para a segunda aula, onde a gente entendeu um pouco sobre o livro contábil descentralizado, a famosa blockchain, entendeu como que o Bitcoin funciona, viu que existe, né, uma diferença entre o livro contábil centralizado de algumas moedas com o nosso livro contábil descentralizado e quais que são essas diferenças, a forma como o Bitcoin trabalhou essas diferenças. A gente viu também a parte relacionada à inflação, né, como que funciona o Bitcoin Halving e qual que é o papel desse mecanismo. Também a gente viu sobre os nodes, né, que são realmente ali os locais onde o livro contábil descentralizado está armazenado, os locais onde a gente tem o armazenamento das informações da blockchain e as regiões aí do planeta que tem mais nodes, né, e o papel que esses nodes têm dentro da blockchain. A gente viu como são criados novos bitcoins, a gente entendeu o papel dos mineradores, né, o que eles fazem, né, além de tudo escrevem lá no nível contábil descentralizado. A gente viu também numa aula seguinte, a terceira aula do curso, o que se tornou o Bitcoin, né? O ouro 2.0. A gente viu as vantagens que ele tem sobre o ouro, por ser matematicamente escasso, por ter uma custódia mais simples, por ter uma transferência mais simples também e por ser um ativo muito mais divisível, né? Então, legal de ver também que não era só a gente que estava enxergando o Bitcoin dessa forma, né? A gente viu lá na aula 3 o próprio presidente do Fed, do Federal Reserve, né, que é o banco americano que é o controlador aí das decisões relacionadas à moeda dólar, que ele também está pensando sobre o Bitcoin da mesma maneira, e a gente viu lá um trecho do vídeo dele falando isso no Congresso americano. Além disso, a gente viu que existem pessoas dentro do mercado que acreditam que o Bitcoin pode até ultrapassar a capitalização de mercado do ouro, né, que isso é uma possibilidade que existe. A gente fez ali até uma previsão de que isso podia chegar a 10% da capitalização de mercado do ouro e fizemos uma projeção de qual seria o preço do Bitcoin se esse cenário se realizasse, né? Então a gente chegou a uma conclusão bem interessante. Se você não viu, volta lá nessa aula que é muito legal. A gente falou sobre o papel das altcoins no ecossistema, né? Identificamos aí que o Bitcoin fica na primeira camada, né? Na camada Gênesis, protegido pelas altcoins ali que estão procurando seu lugar ao sol, procurando ser mais ousadas para justamente, né, ter uma posição melhor no mercado, e o Bitcoin vai lentamente implementando as melhorias que essas altcoins vão encontrando no caminho e também corrigindo, né, as eventuais falhas que essas altcoins acabam descobrindo aí no ecossistema. Então, realmente é muito interessante e privilegiada a posição que o Bitcoin ocupa por ter todo um ecossistema de altcoins tendo que se arriscar para chegar a uma posição relevante no mercado. E a partir desse conceito, a gente entendeu a importância da comunidade de desenvolvedores do Bitcoin para continuar mantendo o Bitcoin, né, nesse patamar aí de segurança que a gente analisou a partir, né, dessas camadas de atuação, tanto das altcoins quanto do Bitcoin. Depois a gente entrou no outro módulo que a gente já falou só sobre os riscos, né, que são relacionados a gente investir no Bitcoin. Primeiro a gente achou algumas fragilidades no mercado, né? A gente falou sobre o risco corretora, o caso aí da gente colocar o nosso dinheiro nas exchanges. A gente analisou um ranking de corretoras, né, a partir da segurança que esses sites têm, que foi uma informação liberada pelo Access Security Lab, que é lá do Leandro Trindade, que foi um trabalho muito legal, que a gente conseguiu acessar, que foi bastante interessante para a nossa análise.
A gente viu também que existe uma outra fragilidade no mercado que é relacionada a uma stablecoin aí, que é o Tether, que não tem aí uma transparência muito grande, apesar de ter uma capitalização de mercado muito grande, e que isso é uma coisa que a gente precisa ter cuidado. A gente falou sobre as 7 maiores ameaças ao Bitcoin aí que a gente pode ter, por exemplo, o Bitcoin se tornar ilegal, como que esse processo se daria, e se esse processo é realmente um risco muito grande, é um risco muito pequeno. Se você não viu essa aula, volta lá para ver. E nessa mesma aula a gente falou sobre blocos vazios, a possibilidade de um ataque a 51%, né, da rede de mineração do Bitcoin e o que poderia acontecer. Fizemos até a conta de quanto sairia esse ataque e se esse ataque seria um ataque aí que a gente deve temer ou não. Falamos também sobre a computação quântica, né, qual o tamanho dessa ameaça e o que a gente pode fazer, o que a comunidade do Bitcoin pode fazer para se defender dessa possível ameaça à criptografia do Bitcoin. Falamos sobre as possíveis falhas na governança, que também são uma preocupação que todos têm em relação ao Bitcoin, por ser um projeto de governança descentralizada que tem uma complexidade maior do que as empresas que têm uma governança centralizada ou organizações do governo, como por exemplo o Fed, né, que é realmente o contraponto aí do Bitcoin. Já na esfera de golpes no mercado, a gente falou sobre os 15 golpes mais comuns aí no mercado de criptomoeda, como por exemplo o giveaway em rede social, que a gente que fica pedindo para você mandar dinheiro, para eles mandarem 10 vezes mais dinheiro para você de volta. Pessoal, é um absurdo esse negócio, nunca caia nesse tipo de golpe. Fizemos um alerta sobre o Cloud Mining, que é realmente, não é um golpe necessariamente, mas é uma desculpa usada por muitas empresas que estão aplicando golpes no mercado, tá? E utilizando o Bitcoin como isca para esses golpes. Falamos também sobre pirâmides financeiras, que também podem utilizar outros pretextos além do Cloud Mining, como por exemplo os tais dos boots, né, de trade, que acabam deixando a gente confuso e acreditando na mágica que eles podem fazer, mas na verdade são pirâmides financeiras. E o mindset dessa aula foi, galera, cuidado com a ganância, porque o Bitcoin já é um extremo, né, de risco, já é uma coisa que tem um potencial de ganho muito grande, e você não precisa entrar em novas camadas de risco para você ganhar ainda muito mais dinheiro, muito mais rápido. Pessoal, se vocês se mantiverem vivos no mercado de criptomoedas, com certeza vocês vão mudar de patamar aí financeiramente, se vocês fizerem com responsabilidade. E aí depois a gente entrou no módulo 2 e a gente falou sobre como comprar o meu primeiro Bitcoin. A gente viu aí as exchanges descentralizadas, como a Binance DEX. Depois a gente fez uma análise daquela lista, né, do ranking da segurança das exchanges para a gente definir qual era a exchange que a gente ia utilizar aqui no Brasil para comprar o nosso primeiro Bitcoin. A gente passou por toda essa jornada, né, de como que foi essa definição. Fizemos uma análise no Reclame Aqui, da Bitcoin Trade, também do mercado Bitcoin, e a gente chegou à conclusão que naquele momento a gente ia utilizar a Bitcoin Trade. Fizemos lá a nossa compra do nosso primeiro Bitcoin e em seguida a gente falou também sobre como seria essa análise em exchanges fora do Brasil, né? Utilizando aí, por exemplo, esse site que é o exchangeratings.com, que também daria uma informação ali parecida com o que o Reclame Aqui pode fornecer para a gente aqui no Brasil. Uma outra coisa que a gente falou foi sobre as 6 maneiras de guardar os seus Bitcoins, as 6 maneiras mais comuns. Falamos sobre a Paper Wallet, né, que muita gente acha que é a maneira mais segura de guardar os seus Bitcoins. A gente falou sobre algumas peculiaridades e até um cuidado que você precisa ter sobre essa Paper Wallet, que está relacionada ao momento que você for retirar o dinheiro da Paper Wallet. É sempre importante você retirar todo o dinheiro que você tem naquela Paper Wallet, porque ela é recuperável apenas uma vez. Então, muito cuidado com isso. Falamos também sobre essas carteiras Hardware Wallet, né, que são carteiras aí mais caras, mas também mais dinâmicas, que também oferecem um alto nível de segurança aí para vocês custodiarem esses ativos, tanto o Bitcoin quanto outras criptomoedas, né? A maioria dessas carteiras Hardware Wallet, elas podem guardar várias criptomoedas, e é o caso da Ledger ou da Trezor. Se você quiser comprar uma dessas carteiras, tem um link aí na descrição, que é o link da Ledger. Se você utilizar esse link para comprar a sua carteira da Ledger, você vai estar ajudando aqui o canal a produzir esses conteúdos gratuitos também. Depois a gente entrou no módulo 3, onde a gente já falou sobre o gerenciamento dos Bitcoins, né, com a intenção de fazer render esses Bitcoins, né. Começamos a falar sobre as estratégias, a gente abordou aí o Day Trade, o Swing Trade, o Position Trade. Também falamos sobre o Dollar Cost Average, que é uma estratégia interessante para quem não tem aí a reserva inicial, né, que seria o custo médio em real, o pessoal que está ali comprando todo mês um valor fixo, né, da criptomoeda, independente do preço que seja.
E também falamos sobre como fazer, né, a sua primeira carteira, o seu primeiro portfólio, a forma como você divide. Falamos sobre a importância do caixa e fiz também até uma sugestão aí para quem está totalmente sem rumo sobre como começar e de repente depois se aprofundar e aperfeiçoar essa carteira, esse portfólio de position trade. Depois a gente falou sobre o básico de análise técnica, que é essencial, independente da estratégia que você for tomar. E nesse caminho a gente falou primeiro sobre como ler um gráfico, foi o primeiro passo que a gente tomou. Depois a gente falou sobre as referências, né, e a importância dessas referências básicas na análise técnica. E depois eu até sugeri para vocês uma forma de evoluir na análise técnica, né, uma forma que eu acredito que é mais eficiente de evoluir na análise técnica, que é você ter realmente um momento de prática e colocar ali um pouquinho de dinheiro para você começar a aprender, entendendo que aquele dinheiro é para aprendizagem, não para você, de repente, já começar a ganhar dinheiro com day trade ou swing trade. Depois a gente falou também sobre tendências, e aí a gente identificou as tendências de baixa, que são o bear market, e as tendências de alta, que são o bull market. Também falamos sobre as fases de cada uma dessas tendências, de tendências secundárias, de tendências terciárias que acontecem dentro das tendências primárias. Então a gente fez toda uma análise em relação às tendências também. E depois a gente entrou na parte dos indicadores e eu mostrei para vocês como a junção de vários indicadores dá uma segurança maior para quem está ali fazendo uma operação, né, de day trade ou de swing trade, e que realmente a gente acaba tendo muitos sinais aí dos indicadores de que determinado momento pode ser sim um momento interessante para uma entrada ou para uma saída de uma posição. E depois, como eu falei para vocês, a gente entrou já no tema sobre como evoluir e eu sugeri ali horários, né, que você fizesse horários, que você definisse um valor e que você praticasse ao mesmo tempo que você aprendia a teoria de análise técnica. Então, pessoal, esse foi o grande roteiro que a gente fez em todo esse curso. Eu queria passar para vocês aqui que, cara, quem chegou até aqui já está super de parabéns, vocês fazem parte de apenas 5% das pessoas que começaram esse curso. Com certeza, 1 a cada 20 aí que está chegando agora nesse momento, a maioria das pessoas desistiu no meio do caminho, porque é muito natural, as pessoas começam a fazer as coisas e naturalmente elas não terminam essas coisas, isso é um comportamento humano comum. Mas quem chegou até aqui é porque tem realmente determinação e realmente está a fim de aprender. E esse é um passo muito importante para o investidor. Quem é investidor, gente, precisa ter curiosidade, precisa ter fome de informação, porque a informação é o que realmente vai fazer você estar à frente do mercado. O investidor, ele está à frente do mercado sempre. O próprio preço lá de uma ação na Bolsa de Valores, ele já está refletindo o conhecimento dos investidores sobre um tempo futuro. Né? O preço não é o que está valendo agora, tá? O preço já está refletindo um tempo futuro. Então, para você estar à frente do preço do mercado, você precisa estar ainda mais no futuro, você precisa estar ainda mais à frente da visão dos outros investidores. Então é essencial que você tenha realmente um grande volume de informação e muita curiosidade. E eu espero que esse tenha sido o primeiro passo numa longa jornada de vocês como investidores, tá? Contem com a gente, contem com o Bloco Bitcoin. A gente está aqui para ajudar vocês. Entre em contato se for necessário, tiver alguma dúvida específica. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Um grande abraço. Espero que vocês tenham muito sucesso nas operações de vocês. Até a próxima.